Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntas novamente. Vocês estão gostando da nossa programação do Mês das Mães? Para a gente tem sido muito especial. E hoje não vai ser diferente dos outros programas. É o nosso último programa do Mês das Mães. E, para nossa alegria, a gente ainda tem presente para vocês. Então, eu quero pedir para rodar a música. Pode rodar a música. Canção de Mãe é a última dessa série até agora, né? Tô querendo fazer mais, mas é a última dessa série. É uma música bem recente, Canção de Mãe, que também aborda que a vida não são só flores. Então, especialmente na vida de uma mãe também, né? Do filho de uma mãe. Mas quando a vida não for tão boa com uma mãe, é necessário que o filho dê a atenção e o valor a ela. Uma canção escrevi pra falar, uma canção escrevi pra entregar e para dizer pelo menos um pouco do grande amor por você. Enquanto escrevo essa simples canção, fico pensando no seu coração e assim tenho a leve impressão que é infinito como o céu, maior que o mar, que o brilho do sol. Doce mistério assim é o seu amor por mim. Te amo, mãe, te amo, mãe. Essa canção é pra te agradecer. Receba o meu bem-querer. Te amo, mãe, te amo, mãe. Pra você a minha eterna gratidão. Minha gratidão vai muito além do que a canção, vai além do sentimento e devoção. Te amo, mãe, te amo, mãe. Essa canção é pra te agradecer. Receba o meu bem-querer. Te amo, mãe, te amo, mãe. Pra você a minha eterna gratidão. Quando a vida for difícil, mãe, não esqueça a canção que eu escrevi pra dizer te amo, mãe, te amo, mãe. Que lindo, não? Esses vídeos de músicas foram feitos com tanto carinho para vocês e falaram tanto com a gente, aos nossos corações. Eu espero que eles tenham falado com vocês também. E hoje a gente vai falar sobre um tema chamado solidão materna ou solidão na maternidade. Você já viveu isso?
Você já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso? Comenta aí com a gente, fala pra gente se você conhece, se você viveu. É muito importante a interação de vocês conosco, aqui no chat e também nos nossos meios de comunicação, que são o Instagram, o @maternidadenareal.ipptv e o nosso e-mail, maternidadenareal@ippinheiros.org.br. A solidão materna normalmente acontece no puerpério. Muitas mulheres se sentem sozinhas, se sentem questionadas sobre quem elas são, o como elas devem agir. É um momento de muita novidade, apesar da gente achar que a gente sabe tudo e que é muito fácil criar uma criança. Na verdade, quando a criança sai da barriga, a gente percebe que não era nada daquilo. E muitas mulheres passam por isso. E a Rafaela, deu um depoimento de como foi isso para ela. Pode rodar o depoimento de mãe. Oi, meu nome é Rafaela, eu sou mãe do Benício, que tem 1 ano e 9 meses, e da Lorena, que tem 4 anos. Bom, sobre solidão materna, eu realmente senti ela bem forte na primeira filha, que é a Lorena, que é mais velha, e no Benício eu também senti, mas foi um pouco diferente. Eu acho que a solidão materna no primeiro filho, ela é muito mais forte, porque ela vem junto, além do misto, né, de hormônios, sensações novas e todo o pacote novo que vem com o bebê, ela vem junto com a transformação de você se tornar mãe. Então eu acho que essa solidão que eu senti na primeira filha foi eu tentando me reencontrar, porque o meu eu, Rafaela, antes de ser mãe, já não existia mais. Então eu precisava achar a Rafaela mãe. Então foi um processo difícil, doloroso e culminou também com o meu marido Diogo, que estava muito atarefado no trabalho e chegava muito tarde. Então eu me sentia muito sozinha com um bebê que não falava e todas essas questões de mãe, né? Já no segundo filho foi um pouco mais tranquilo. Teve outras questões, né? Mas essa parte da solidão eu acho que foi mais fácil. A gente já se enxerga como mãe. E você tem o filho mais velho, né? No meu caso, a Lorena, que fala, que conversa, né? Que também te dá trabalho, mas que tá ali, que não te deixa se sentir sozinho com um bebê. Então essa foi a minha experiência. E assim, claro, além da nossa proximidade com Deus, né? Da oração, acredito que a gente possa fazer coisas que nos ajudem a passar por isso, como encontrar alguma coisa que nos ligue ao que a gente era antes de ser mãe, alguma coisa que a gente goste de fazer. Então, seja ler um livro, seja fazer alguma arte manual, só precisa encontrar um tempo para isso. Confesso que não é uma tarefa fácil. Então, essa foi a minha experiência. Um beijo para vocês. Obrigada, Rafa. Obrigada pela sua vulnerabilidade, de contar um pouquinho do que você passou pra gente. E a gente também vai conversar sobre a solidão depois que os filhos crescem, né? Existe um momento que os filhos não querem a gente e existe um momento que a gente também não quer expor os nossos filhos. A gente também vai falar sobre esse momento aqui. E para conversar com a gente, está aqui conosco hoje a Sandra. Pode abrir a câmera para a gente ver a Sandra aqui. A Sandra está aqui com a gente. A Sandra já esteve conosco em outros programas, né, Sandra? Ela trabalha com mães, ela é casada, tem 2 filhos e já é avó. E ela esteve conosco nos programas Maternidade, Leveza na Maternidade e o Carreira e Maternidade. Sandra, você já viveu isso? Você tem alguma experiência com mães que passam por essa solidão materna? Já. Tem a minha própria experiência. Né? E a experiência das mães que eu atendo, né? Eu vou começar contando um pouquinho da minha experiência com a solidão materna, né? Eu sempre fui uma pessoa muito fácil para tomar decisão.
precisa decidir uma coisa, para mim sempre foi muito fácil, muito rápido. E quando meu primeiro filho nasceu, eram muitas decisões novas para tomar. E que não envolviam só a mim, envolviam a ele também. A minha decisão impactava diretamente nele. E eu comecei a amarelar. Eu comecei a ficar com medo de tomar algumas decisões e me sentindo sozinha, porque havia também um medo de eu compartilhar isso com outras mães, até com pessoas da minha família, porque talvez eu ficava com medo de que elas achassem que eu não ia ser competente, então, para cuidar de uma criança. Então, essa foi um tipo de solidão que eu vivi, que me afastou das pessoas e eu guardava aquilo para mim e achava que só acontecia comigo, né? E também, no meu puerpério, foi difícil para mim viver a licença maternidade, porque a gente morava num sítio, então meu marido saía para trabalhar, eu ficava lá o tempo todo com o Eduardo, muito pequenininho ainda, e eu queria voltar à minha vida. Eu queria o contato com as pessoas, eu queria estar conversando, almoçando com outras pessoas, e eu estava lá com aquela criança que dependia exclusivamente de mim, e não era isso que eu queria naquela hora, né? E como eu morava longe também, era difícil as pessoas irem na minha casa, vou dar uma passadinha lá. Não, elas iam no final de semana, né? E dava uma passadona também. Porque ninguém ia para ficar 2 horas, né? Então, eu lembro, eu me senti bastante sozinha em alguns momentos. E tem alguns relatos de algumas mães também que eu atendo que contam, né? A solidão, assim, do grupo de amigos, os amigos que não têm filhos somem, né? E tem uma certa explicação para isso, né? As nossas prioridades como mãe mudam. A gente tem outra agenda, a gente tem outra programação, não dá para sair a hora que a gente quer. E os amigos que estavam acostumados com isso se afastam. E a gente sente esse momento, né? Então, é muito comum, sim, logo que o bebê nasce, a mulher se sentir sozinha naquela onda materna, né? E se afastar também, e se entrar num momento de reclusão, que não é muito bom, né? Porque vai deixar a gente mais sozinha. É meio paradoxal, né? Você pensar em solidão na maternidade, porque o que romantizam tanto a chegada desse bebê, né? Que quando esse bebê chegar, quando você se tornar mãe, aí você vai estar completa. Então, aquilo que me tornaria completa foi o que me deixou sozinha. É meio paradoxal. Ele é óbvio e, ao mesmo tempo, ele fica meio sem explicação. E a obviedade vem de tudo isso que a Sandra trouxe. Eu acho que também é uma experiência, ali o começo, a gravidez em si, ela é muito, muito única, tudo que a gente vive no próprio corpo. Assim. Acho que só uma outra mulher que passou por essa experiência é capaz de entender o que você está querendo dizer. O seu marido, por mais que você dê todos os detalhes do que é um bebê mexendo, que ele põe a mão, ele não vai alcançar o que aquilo significa, a parte boa. E a parte confusa também, né, de sentimentos, de hormônios, realmente, questões químicas que acontecem na gente, que já vão tirando um pouco a gente do padrão ali que éramos. E aí, depois que nasce essa reclusão, né, o marido retoma a vida em sociedade, no trabalho, na igreja, em outros eventos, e a gente não. Ao mesmo tempo que é muito gostosa essa fase, dá essa sensação de estou sozinha, ainda que o marido seja, né, presente, que quando ele esteja ali, ele colabore, ele divida. E eu acho que também, conforme as crianças vão crescendo, eu já senti muito essa solidão no sentido de agora eu sou a cuidadora e não tem mais ninguém para cuidar de mim. Eu passei a ocupar um outro papel de que eu cuido de mim, da casa, do meu marido, e quem está cuidando de mim? Ninguém, né? Esquece que tem um Deus que não deixa escapar nenhum detalhe ali da vida. Eu lembro, eu nem era mãe e isso ficou muito guardado na minha cabeça, na minha memória, trazer a memória que dá esperança. Uma experiência que eu tive, eu era adolescente, assim, mais jovem já, uns 17 anos, meus pais já tinham separado, eu não morava com a minha mãe, e eu tive uma crise de dor de ouvido, assim, absurda, que eu não conseguia sair do sofá.
E eu estava sozinha em casa. Eu acho que eu nem era convertida ainda, mas o Espírito Santo já era comigo. Porque eu lembro de fazer, eu chorei, assim, caramba, eu só queria deitar no colo de alguém, assim, que alguém fizesse um cafuné na minha cabeça. E eu lembro que eu chorei, e o meu choro com Deus era assim, me dá a sensação de que você está me carregando no colo. E eu só falava isso, me carrega no colo, e ele me carregou, porque foi cessando. Então a gente esquece que esse Deus está com a gente ali, né? Cuidando. E eu acho que também tem um ponto que nos leva um pouco à solidão conforme as crianças vão crescendo. Um é que quando a gente é grávida, as atenções são pra gente, e quando o bebê nasce, é só o bebezinho, ninguém nem quer saber da mãe. Os presentes são pro bebê, se a mãe tá com fome, tá dormindo, tá uma noite em claro, as pessoas só olham pro bebê e dão opinião sobre o bebê. Exato, sobre o que você está fazendo. Você fez com esse bebê, Na verdade, porque ele tá chorando, estão julgando o que você está estão fazendo. dando opinião numa mãe que mal tá raciocinando naquele momento. E depois, conforme as crianças vão crescendo, eu acho que se a gente não tiver o cuidado do exercício dessa maternidade ao longo dessa jornada, a gente fica muito só para eles e a gente se perde. Eu não sei mais o que eu gosto de fazer, eu não tenho mais programas. E aí, conforme eles vão literalmente desmamando, né, ficando um pouco mais independentes, e aí tem algum final de semana, se você não souber quem você é, não tiver intimidade com seu marido, você vai estar assistindo desenho. Sem crianças em casa. Rafa, os seus filhos foram para o acampamento, né? Você postou lá no grupo, já estou me sentindo sozinha, não foi? Isso, gente. Eu voltei, que coisa estranha. Coisa estranha. A gente anseia tanto por um momento de, queria que eles, sabe, fosse dar uma volta e eu ficar sozinha. E quando eles vão, gente, que estranho. solidão. Foi a primeira vez que eles foram? Não, mas com a pandemia, né? Estamos nessa reclusão aí, nessa união tem 2 anos, os 4 juntinhos. Aí passaram o final de semana fora, voltamos tomando café em paz, conversando, momentos de silêncio. Sobrou tempo. Sobrando tempo. Então, eu acho que se a gente não tiver um olhar para a gente ao longo dessa jornada, conforme eles forem crescendo, e que a Lizzy trouxe, né, às vezes eles não querem mais nossa companhia, ou eles saíram de casa, a gente já me perdi, né? Sim. Eu tô sozinha mesmo. E é incrível, né, Rafa? Como pode, né, a palavra solidão ser uma palavra que expressa, né, todo o nosso sentimento, toda essa demanda nova que vem, né? Porque você acaba de sair de uma gestação, aí vem o parto. Depois do parto, vem muita coisa, né? É o cuidado com o bebê, é o seu retorno, é a casa, é o marido, é o seu trabalho. E eu acho que o que mais assusta e é uma coisa que impacta a gente numa solidão, num espaço assim apertado, é que você começa a perceber que aquela rotina é extremamente repetitiva. E ela se repete 3, 4, 5 vezes no dia, e no outro dia, e no outro dia, e na outra semana, e no outro mês. Né? Você começa a ter um vislumbre que a sua vida se tornou aquilo. Né? E assim, isso que você falou, a gente meio que sai do mundo, né? A sua conversa, na verdade, nem a sua conversa, as suas preocupações agora são coisas que você nunca tinha pensado na sua vida. Você fica pensando sobre o leite materno, sobre cólica, sobre dentinho, sobre escola, né? E assim, e você vai formando assim uma parte no mundo. E até vocês colocaram aqui, as duas acabaram dizendo isso que eu também pensei. De repente, você naquele afazer diário, você olha para uma janelinha da vida e as pessoas estão tendo uma vida normal. O marido já está voltando para a rotina dele. Ele conta coisas que você não tem nada para contar. Você, nossa, várias fraldas. Exatamente. Coisa, né, Rafa? Eu amamentei, troquei fralda, coloquei para dormir. Isso se repetiu ininterruptamente. E também eu me lembrei de uma conversa, Rafinha, que a gente teve há muito tempo, que a gente quer dividir a nossa maternidade com os maridos, mas isso não é real. Ele tem a paternidade dele. Sim. Por mais que eles nos ajudem e tal, a maternidade é nossa. Lembra um dia que a gente ficou com essas conversas difíceis, né? E outra, eu percebi que o mundo colabora muito para esse estado de solidão da gente. Gente, você tem filho.
as pessoas falam, não vamos nem chamar ela para esse café ou para a viagem, ela tem filho, né? É. E filho chora, filho corre, filho mexe nas coisas, não é? Então, assim, o próprio mundo vai isolando você. Né? E assim, e por vezes a nossa conversa, nesse momento da nossa vida, é meio setorizada. Fralda, né? xixi e cocô. Você vai numa roda de mãe de recém-nascido, o cocô é sempre uma pauta. E aí, quem não está nesse momento, fica esperando você terminar de falar para mudar o assunto, só que daí ela vai conversar de uma série, de alguma coisa que você não sabe. Não deu tempo, você nem Aí sabe o que está passando. Isso, né? você vai se sentir solitária de novo. E mais que isso, aí eu me lembrando, né? Eu como mãe, querendo voltar, como você falou, voltar a fazer parte daquele mundo, conversar, voltar para a minha vida, né? Conversar com as pessoas. Aí você fala, eu vou me esforçar e vou sair dessa rotina repetitiva. Aí você fica lá 2 horas arrumando a criança, a bolsa da criança, o carrinho, tudo que você tem que levar, e você sai da rotina, você vai se conectar com lá fora. Aí você dá a criança para alguém e você começa a conversar. A criança chorou, o que eles fazem? Trazem para você de volta. Não deu para né? Não deu para você nem relaxar. E mais que isso, né? Aí você volta para casa e você quer aquela rotina. Vou dar o banho, vou dar o mamar e a criança vai dormir. Só que a criança saiu da rotina. Então, assim, isso faz que, por muitas vezes, você não queira sair, você não queira estar. E isso é isolamento. Isso vai levar a uma solidão, né? E assim, vocês também falaram isso. Na gestação, você e o bebê são um. E, de repente, o bebê nasce. Ele vai ter a identidade dele e essa separação física aconteceu no parto. Mas, gente, sério, eu não sei. Eu acho que na nossa cabeça de mãe, a separação emocional não ou demora a acontecer ou mal acontece. Né? Mas eu separei coisas aqui que eu achei importante eu dizer para vocês. Né? Existem coisas que levam as mães à solidão. Quais eu pensei? Quando o cansaço dela, quando a fala dela, a irritação dela, o choro dela, pode parecer uma reclamação, pode parecer uma falta de gratidão ou até mesmo um mau testemunho. Né? Então, assim, o que a mãe precisa nesse estado, que ela comece a entrar nesse estado de sofrimento? É menos julgamento e muito mais que conselho. Eu pensei que as mães precisam de empatia. Depois eu falei, não. A gente que é cristã é mais que empatia, porque a empatia é você sentir a dor do outro. Mas as mães precisam de compaixão, alguém que queira diminuir o sofrimento delas, né? Porque é isso que Cristo faz com a gente. Ele tem compaixão da gente. Você vê assim também, Sandra? Vejo, tem muita coisa que você falou que é muito parecido com o que eu penso, né? O que leva, né, o afastamento social de uma mãe. E essa questão dela, às vezes, não conseguir compartilhar aquilo que ela sente, né, vai fazendo com que ela se isole das pessoas. Então, a importância de você ter alguém com quem você possa desabafar, você possa contar o que você está sentindo. Porque eu trabalho muito com roda de conversa. Uma coisa que a gente fala nas rodas é assim, quando você fala, você se escuta. Só o fato de você se escutar, às vezes você já resolve o seu problema. E quando o outro te escuta, te ouve, ele sempre vai se identificar com a sua história, com a sua fala. Então faz com que você tenha o sentimento de que você não está sozinha nessa. Né? Então falar, trazer, para dar voz para isso, é uma forma de cura, né? E eu acho que Deus coloca as pessoas importantes na nossa vida que vão construindo uma relação para isso. Porque tem essa fala que a Rafa também falou, né? Que dizem para a gente, quando você tiver um filho, você nunca mais vai estar sozinha. Vai sim. Né? Ninguém conta isso pra gente, mas a gente vai estar sozinha. Porque um bebê não conversa com você de igual para igual. Um bebê, ele não tem
condições de dar reporte para você daquilo que você está sentindo. Você é a provedora ali, né? Então, um bebê traz, sim, momentos de solidão para a mãe. E não só no primeiro filho, né? No segundo também. Porque você revive aquelas sensações e aqueles sentimentos que você teve com o seu primeiro filho, você revive novas sensações, o trabalho é dobrado, porque você agora tem 2 crianças para cuidar, 2 crianças que você tem que decidir um monte de coisa, e é mesmo assim, quando você pode ter a colaboração do seu marido, eu adorei o que você falou, maternidade é uma coisa, paternidade é outra, a gente não mistura papéis, né? Você pode ter a colaboração do seu marido, a presença, mas quando você está sozinha com ele e acontece alguma coisa, você não vai ligar para ele para saber o que você vai fazer. E às vezes a gente se perde até assim, se eu dou mamão ou dou banana. Não é? Pequena coisa, É pequena coisa. E aí você faz no fim do dia, nossa, ele comeu mamão 3 vezes hoje, né? Porque a sua rotina é tão assim, aí você vem o sentimento de culpa que você não está cuidando bem da alimentação do seu filho. Então, quando a gente consegue extravasar isso e ter um grupo de amigos, né? E é muito comum mães que têm filhos pequenos acabarem formando uma roda de amigos de mães que têm filhos da mesma idade, porque aí é isso. Ah, você viu essa série? Eu não, eu também não. Não é? E você se sente alguém real, né? Então, meu filho vomitou na escola, o meu foi ontem, tem febre. O meu passou a semana. Essa série passa sempre. Já estou no capítulo tal. E você passa a viver uma vida que é mais comum, né? Então, acho que, assim, para a gente evitar isso um pouquinho, né? Alinhar um pouco as expectativas, né? Falar, colocar, né? Aquele versículo que Jesus fala assim, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, né? É deixar os pés da cruz mesmo, sabe? O nosso cansaço, a nossa impotência e clamar, Deus coloca alguém parecido comigo no meu caminho. Porque eu preciso de alguém para conversar. Quanto mais você se isolar ou permanecer nesse sentimento, mais difícil é para você retomar, né? Então, se você hoje está passando por isso, saiba que todas nós já passamos também e ainda passamos, né? Porque esse sentimento ainda vem até com os filhos maiores, como você falou. Eu pensei bastante nisso quando a gente estava estudando o roteiro, né? Como é fácil a gente achar que a solidão é só quando eles são pequenos, mas a gente vai falar daqui a pouco mais a fundo sobre isso. Mas você falou, né, que Jesus fala assim, vinde a mim os que saem cansados e oprimidos. E se a gente continua lá, ele fala assim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E eu estava lendo aquele livro Manso e Humilde, super indico para quem não leu ainda, e acho que logo no começo ele pega e faz uma metáfora. Jesus, ele está ali, do seu lado, e você acaba não percebendo que ele está ali. Então, você está se afogando, você está nadando, você está lá. Jesus jogou a boia para você segurar e ele te puxar. Você fala assim, Jesus, eu estou muito ocupado aqui tentando me salvar, e o Senhor está me jogando essa boia para eu segurar. E quantas vezes a gente não faz isso na maternidade, não é? Gente, tem muita coisa, eu já estou cheia de coisas, eu tenho mais isso ainda, eu tenho que parar, eu tenho que fazer um devocional, não estou conseguindo encaixar esse momento de colocar Jesus aqui na minha casa. E é esse o momento que você realmente precisa. Larga tudo. Larga tudo porque é a boia. É a boia que vai te puxar de volta. Para você estar no centro. Para ser leve. Porque o maternar foi feito para ser leve. Não é? Essa é uma das funções mais lindas. Uma não. A função mais linda que Deus deixou para gente. Né? Como mães e como pais também. Né? Que é a gente de criar um outro ser, de educar uma herança que é dele, né? Uma criança que é dele. E ele dá essa oportunidade pra gente, não é, Rafa? E às vezes essa boia é um pouco do que a Sandra falou. É uma amiga que ligou, mandou uma mensagem. Tá precisando de alguma coisa? A gente está precisando de várias. E a gente não fala. A gente não, tá assim, tudo tô bem precisando aqui. de uma comida, tô precisando que leve minha roupa para lavar, tô precisando que lave o meu carro. Porque são pessoas que têm intimidade
para perguntar se está precisando de ajuda. E se você disser, preciso, você pode comprar umas frutas para mim? Essa pessoa vai comprar e a gente não agarra essa boia. Eu lembro que, eu acho que eu já comentei isso aqui no programa, que eu fazia compra de mercado, assim, compra de mês com um carrinho. Gente, qual é a necessidade disso? Eu não podia esperar domingo ou sábado meu marido ir. Não, eu consigo, vou eu e esse bebê e mais não sei quantos sacos, aí segura o bebê, aí bota a compra. Qual a necessidade de, por que não pedir ajuda, né? Eu vi, muitas vezes eu me senti culpada por deixar meus filhos o dia inteiro na escola. Até um dia que uma amiga falou assim, mas a escola é a sua rede de apoio. Eu falei, é verdade, eu não estou largando ele por aí. Eu não tenho família perto, né? Eu trabalhava, foi a opção que eu escolhi, então a escola é minha rede de apoio, né? É ali. E ali, muitas vezes, que eu encontrei outras mães vivendo esses momentos, né? De adoecer, de estar passando mal. E eu acho que a gente não deve passar pela maternidade sozinha, né? Em várias fases, eu busquei tanto de referências por mulheres que já passaram por aquela fase. Nossa, o que aconteceu? Caiu, bateu a cabeça, eu deixo dormir, não deixo dormir. Que já passaram por essa experiência e outras que não passaram ainda, mas te acolhe. Só o fato de você ligar e falar assim, ai, tá doente, a febre não cessa. Ela vai entender. Ela vai falar, ela não vai dizer, dá 10 gotas, não sei o quê. Ela vai dizer das 10 gotas, ela vai contar uma experiência e vai te dar uma palavra que, ela me entendeu. A gente não procura, né, essa boia que às vezes está do nosso lado, né? Essa rede de apoio, pessoas, tanta gente na igreja que está disposta, a gente falou isso aqui um pouco antes de começar no programa, tanta gente que comunga da mesma fé, que já teve essa experiência e a gente se isola. Eu lembro que a mesma Rafa que deu depoimento aqui, um dia ela é filha da tia Elza. Eu falei, pedi para a tia Elza o contato e foi logo que nasceu o segundo, né? Dela. Eu falei, cara, eu vou levar uma comida. Aí eu fui, levei uma massa X e deixei na casa dela, porque o presente que eu mais gostava de ganhar era que alguém deixasse uma comida congelada lá em casa. Então são essas pequenas e ela se derreteu, coisas. Né? Não tinha nada demais, era uma massa super simples, mas são essas coisas que se ligar para alguém e falar, você consegue trazer uma comida para mim? Alguém vai levar. Isso. Eu não sei, a gente tem essa ideia de mulher ser multitarefa, né? E aí eu acho que quando chega na hora de você pedir ajuda, parece que aquilo vai mostrar uma falta de capacidade. Mas, Elza, eu vou te interromper. Porque ela falou que a mulher tem essa ideia de ser multitarefa, mas a gente tem um quadro, Ser Mãe é. E aí a gente vai entender o que é ser mãe e o que são essas multitarefas. Pode rodar o quadro. Renúncia. Receber um lindo presente de Deus. Doar-se. Amor. Sensata. Privilégio. E me superar e aprender alguma coisa nova todos os dias. Ser mãe é uma correria. Aventura. Ensinar. Aprender. É depender de Deus em cada minuto. É estar sempre presente. Criativa. Amadurecedor. Doar-se. Ser mãe é acolher. Ser mãe é ser abrigo. Discipular. Amor. Desafiador. Dedicação. Sobrenatural. Que lindo, não é, gente? Mas, Elza, pode voltar. Nós somos multitarefas mesmo. A gente viu aí. Isso, e multi-amor também, né? Sim. E nessa multitarefa, acho que chega nessa hora de pedir ajuda, Rafa, a gente pensa que a maternidade trouxe uma incapacidade na gente. Nós não estamos gerenciando a nossa vida, a nossa casa, o nosso bebê. Então, é mais um motivo para a pessoa se fechar. É bom né? descobrir que eu não estou dando conta, mas não era para dar mesmo. Pensa que vai dar, né? Dá um pouco, depois não dá mais. Mas mesmo nesse medo, nessa angústia, nessa insegurança, a ideia é: busque ajuda, busque pessoas para você poder contar o que você está vivendo. É incrível, elas vão te contar outras coisas que vai te tranquilizar, né? Que você vai ver que o que você está sentindo é simplesmente normal daquela fase.
né? Não é uma inabilidade, não é um erro, é um momento de que você está crescendo, então você não tem todas as certezas, e a gente, na verdade, nunca vai ter todas as certezas, né? Mas eu ouvi uma vez que maternidade é o outono. É meio triste, mas a ideia é... o outono as crianças ficam doentes. A época que as árvores... Exato, pensei nisso. A época que as árvores perdem as folhas, né? As folhas caem, perdem as cores, e depois disso ainda vem o inverno. As árvores vão parecer, tipo, mortas, né? Vão parecer que elas estão ali sem vida, sem função. E esse é o problema, a gente traz essa ideia para a nossa maternidade. Então, aí a criança nasce e você se vê naquela rotina repetitiva, você vai pensar, nossa, e o meu corpo? E eu não estou falando nem do peso, estou falando do formato. Né? E o meu tempo, que eu tinha um tempo para mim. Né? E assim, e a minha carreira? E as minhas vontades, porque você continua sendo você, tendo as suas vontades, né? E até o sexo, né? Ou vai ser rápido ou você vai esquecer, porque você começa a viver esse desespero de gerenciar tudo, mas não pede ajuda. Então, é mais um fator que leva você a esse isolamento. Olha, essa moça linda que fez o depoimento, a Rafaela Dourado, a minha filha, foi incrível, gente. Vocês ouviram o depoimento. Mas, ó, eu estive lá o tempo todo. A Aida, outra vovó, esteve lá o tempo todo. A Rafa deu depoimento e outras pessoas ajudaram, enviaram. E eu vi ela entrar nesse processo que ela descreveu para vocês, né, de solidão. Tinha dia que ela falava assim, mãe, posso te dizer uma coisa? Eu falo, você não vai ficar triste? Não. Mesmo você estando comigo, eu estou me sentindo sozinha. Então, assim, uma parte eu entendia, para falar a verdade, a outra não, né? Mas, assim, mesmo ela tendo essa rede de apoio, mesmo assim, eu falava, olha, você está indo muito bem, já vai passar. Um dia ela virou e falou assim para mim, você sempre diz que vai passar, mas não passa nunca. Aí que eu vi que é o desespero de virar... Do momento, de tipo assim, passa rápido. E, na verdade, não muda a situação, melhora, mas a situação de mãe vai permanecer. Seus cuidados e tudo, né? Deixa eu só contar uma coisa. Oi, desse lógico. passa rápido. Quando minha filha estava com... Acho que não tinha 2 meses ainda. A minha avó foi na minha casa e a Renata estava numa crise de cólica horrorosa. E eu desesperada, porque eu já tinha feito de tudo e não passava. Ela olhou para mim assim, mexeu no meu rosto. Ai, mas eles crescem tão rápido. Aí eu virei para ela e falei assim, vó, então amanhã eu quero que ela tenha 4 anos. E combina com isso que você falou, porque assim, o desespero do momento, ele é eterno. E você está sozinha, porque o desespero é seu. É essa coisa de você estar se tornando mãe e é pessoal, é com você. Sim. Né? E assim, então olha que assim, é difícil a gente lidar com isso, mas mesmo tendo uma rede de apoio, você pode sentir isso, né? E eu também comecei a olhar para a minha maternidade. No meu tempo, essa situação de solidão era uma questão meio velada. Meio que não se conversava. Hoje ela é globalizada, hoje está todo mundo conectado. As mães até postam as suas situações. Mas mesmo assim, elas continuam, o sentimento continua sendo solidão, mesmo postando. E às vezes de uma maneira até mais difícil. Também são julgadas, são criticadas, ou até às vezes são incentivadas, né? A pessoa acha bonito você sentir aquela solidão, permanece assim. Então, como a gente falou, sobre esse romantizar da maternidade. Eu acho que aqui no programa da Maternidade na Real, nós podemos falar com propriedade, por quê? Porque a gente falar dessas dificuldades, dessa solidão da maternidade, é o lugar mais próximo que está do Evangelho. Sim. Não é? Como que eu queria dizer assim, a gente fala de forma exaustiva. Qual é a frase, Lisa? Há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Porque nós somos mulheres que fomos influenciadas. Nós somos mães que fomos secularizadas. Né? Então, o nosso pensar, o nosso maternar, ele precisa da redenção de Cristo. Né? E pior que isso,
eu percebi que é bonito, porque a mãe está querendo fazer tudo dar certo, né? E aquele mandamento de amar a Deus em primeiro lugar, ele é invertido, né? Então agora parece que não, mas eu começo a amar o meu filho e as necessidades dele, né? E a minha rotina em primeiro lugar. E quando eu faço isso, de uma maneira até sem perceber, eu estou me tornando independente. Né? Então, assim, parece que tudo está na força do meu braço. Né? E tudo eu vou ter que fazer sozinha. A raiz do sentimento da solidão. Né? Agora eu tenho que dar conta sozinha. E eu gosto muito de lembrar que o Salmo 73, 26 fala: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, Ele é a minha herança, Ele é tudo o que eu preciso. Por quê? Porque nós somos limitadas, nós somos humanas, nós somos, como que eu diria, dependentes. Então, não tem como, se você olhar o seu maternar como mais uma coisa para você depender de Deus, mais uma coisa para você trocar com o outro, para o outro, até a gente falou isso, né? O que o outro tem, você não tem, né? Então, essa coisa de se completar, essa coisa de estar junto. Mas Deus é perfeito. Se a maternidade pode ser comparada com as estações do ano, né? Ela pode ser comparada também com um olhar mais bonito, porque o outono passa, o inverno passa, a primavera volta, o verão volta, e as folhas das árvores, vocês já viram alguém achar que as folhas não são tão bonitas quanto? Não, volta a ser bonito de novo, tem aquele olhar de novo, e isso vai acontecer na nossa vida quando? Quando os filhos crescerem? Não. Quando você pôr Deus em primeiro lugar. Porque teve um programa que nós falamos, que quando a nossa vida devocional, ela está meia capenga, quando o filho nasce, ela acaba. Verdade. Né? Pela rotina. E, por outro lado, nós comentamos também que a maternidade é um momento que o nosso coração grita por essa ajuda do Senhor. Né? Então, eu queria convidar você, né, a reconhecer que a maternidade é um momento de transformação, é um momento de aprendizado, e que dentro de você há muitas potencialidades. Mas não se engane, não é o seu esforço, as suas qualidades, a sua habilidade. Esse poder que opera em você é o Espírito Santo. Né? E é Ele que vai te capacitar, Ele que vai te animar, Ele que vai estar com você, uma promessa do Senhor todos os dias, até aqueles que você se sente sozinha, Ele permanece lá. 2 Coríntios 12, 9 fala: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é nesse momento de fraqueza que o poder de Deus vai crescer na gente, a necessidade de ter um momento, nem que seja 5 minutos, 2 minutos, né, o que você conseguir durante o dia, vários minutos, né, de se voltar a Deus. Porque eu gosto muito da esperança que Isaías 41, 10 traz. Olha, não temas, eu confesso que por vezes a gente teme na maternidade, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Se a gente pudesse olhar a maternidade como um momento ainda de muita graça, ainda de muita ajuda, acho que ela seria mais leve e menos solitária, né? Com certeza. Mas, Sandra, como é que você vive isso lá? Porque você tem tantas rodas, tantas mães. Eu acho que a gente precisa começar, como a Elza falou, a falar disso de forma mais natural, né? E acho que uma das grandes coisas que leva a mãe a se sentir sozinha é essa questão da idealização de uma mãe que vai dar conta de tudo. E quando algumas mães falam para mim, mas eu não dou conta, não tô dando conta de tudo, não estou dando conta, eu falei assim, tá, o que é dar conta e o que é esse tudo? Né? Porque o tudo é uma coisa para mim, pode ser para o outro. E dar conta de um filho é dar conta de tudo, né? E quando você não está dando conta do seu filho, você está dando conta da casa. Então, se as coisas estão funcionando minimamente, você está dando conta.
né? Então, acho que tem uma idealização muito grande de que a vida é perfeita, a maternidade é perfeita e tudo vai... Casa dos Jetsons, né? Então, Isso é maravilha, é o sonho. É o sonho de consumo de todo mundo, mas a vida não é assim. Então, conversar, falar, expressar, achar alguém com quem você possa conversar, você vai perceber que aquilo que você sente, essa solidão, outras pessoas sentem também, outras mães sentem. E quanto mais de forma natural a gente falar sobre isso, mais leve vai ficar. Né? E às vezes não é a solidão do só de não tenho amigos, é uma sensação de abandono que a gente tem. Né? Me sinto abandonada, como a Rafa falou lá, eu quero alguém para passar a mão na minha cabeça e fazer um cafuné. Então, a gente não precisa passar por isso sozinho. Quando essa sensação vier, procure alguém. Né? Essa é a melhor forma da gente trazer o assunto à tona. E uma coisa que eu sempre digo, né? A gente enfrenta os nossos medos quando a gente fala deles. E mesmo quando a gente ora a Deus sobre os nossos medos, a gente está falando deles. Se eu tento esconder isso, se eu tento deixar de lado, eles crescem muito forte. E quando eles vêm, eles podem ser maior do que eu, mas se eu me acostumar a falar e colocar isso também em oração, é uma forma de eu falar do meu medo. Com certeza. E esse medo continua, né? Continua. Eu sempre lembro daquele ditado, filhos casados, trabalho dobrado, né? Acho que é porque chega mais um filho, por isso que veio o ditado. E eles fazem filhos também. Exatamente. E a gente estava falando, e quando a gente olha para essa situação, assim, do filho pequeno, a gente sempre tem muita literatura, né? Como fazer dormir, como desfraldar, tem inúmeras coisas. E o trabalho com a criança pequena é muito, faz isso, não faz isso, põe aqui, põe ali. Execução. E aí, na hora que eles vão crescendo, que eles viram adolescentes, a gente percebe que não é mais só isso, é muito mais emocional, né? É muito mais difícil. A gente conversou isso no programa sobre adolescência. Se você não assistiu, corre lá na nossa playlist, porque tá muito interessante. E eu sigo uma moça chamada Ana Ruth Cavaco. Ela é uma das escritoras do Benditas Blog e eu indico para vocês, se vocês não seguem. E ela fez um post uma vez e numa parte do post está escrito assim, ó: há tempos ouvi a frase tão certeira: filho adolescente precisa de pai, mãe presente. Lamento que se fale e escreva tão pouco desses anos e que as famílias fiquem tão desamparadas. A educação é, de fato, um caminho que não se define em meia dúzia de anos. E graças a Deus por isso, porque podemos corrigir rotas, redimir erros passados e não ficamos reféns das nossas primeiras decisões. É necessário, digo, até urgente, falar desse tema. A maternidade, paternidade como uma jornada longa e que necessita de companhia. E é muito interessante isso. A gente para. A criança pequena cresceu, não tem mais aquela roda de mãe, não tem mais a alegria para falar, nossa, meu filho fez cocô hoje. A gente, na verdade, se envergonha. Meu filho não fez o que eu pedi, meu filho escolheu um caminho diferente do que eu imaginava para ele. E você se envergonha, você se coloca no papel de uma má mãe, de um pai mau, que não executou corretamente, e você não quer expor seu filho, nem o seu erro. E vem uma nova solidão, um novo momento de desespero, né? E eu estava conversando com a Sandra e falei, Sandra, você tem alguma experiência, viveu algum momento? Porque eu queria um depoimento de mãe, mas eu não consegui. Exatamente por isso, porque às vezes a gente se envergonha do que aconteceu e não quer expor a criança, não é, Sandra? Conta pra gente. A adolescência é uma separação emocional, né? A criança, quando vai crescendo, ela quer independência física, porque ela quer fazer as coisas sozinha. Sim. O adolescente, ele quer pensar sozinho, ele quer decidir. E ele quer sentir algumas coisas que ele não quer compartilhar. Então, muitas mães, nessa hora, sentem o sentimento que vem é que fala assim, eu fiz alguma coisa errada. Porque agora ele não quer ficar do meu lado, ele não quer ir nos mesmos programas que o meu, eu sou chata, né? Eu sou
viro a mãe chata que fica falando toda hora. E vem esse sentimento de solidão de novo, né? E muitas vezes você não compartilha isso de novo com outras pessoas, outras mães de adolescentes, porque você se envergonha, né? Como é que eu vou dizer que o meu filho acha os meus programas muito chatos, né? E então eles dão alguns revides na gente que a gente perde um pouco a saia, né? E eu vivi isso com os meus filhos também, né? A gente cria uma expectativa. Eu lembro que minha filha nunca gostou de sair para comprar roupa. Então eu comprava as coisas para ela. Mas quando ela entrou na adolescência, ela mudou o gosto. E eu não percebi tão rápido assim. E um dia ela virou para mim e falou assim: mãe, vamos fazer uma coisa? Se você gostar muito, você não compra. Eu falei assim: ah, é? Tá bom. Então, se eu gostar muito, eu não compro, mas eu não vou comprar o que eu não gosto. Então, você vai na loja comigo quando você achar que tem que comprar alguma coisa. Esse vai ser o nosso trato, né? Então, vem esse embate, né? E eu pude olhar para isso e falar assim: ai, minha filha está sendo mal criada, minha filha está me rejeitando, está dizendo que eu tenho mau gosto. Não, é só um gosto diferente do dela, né? Mas se a gente não conversar sobre isso, não falar sobre essas coisas, a gente vai indo para esse caminho. O que eu fiz para minha filha não gostar das coisas que eu gosto? Né? Então, a gente passa por isso, passa quando eles casam. Tem o ninho vazio, né? Eu já tenho 2 filhos casados, casaram no mesmo ano, então saíram de casa no mesmo ano. E aquilo que a Rafa falou, se você não desenvolver uma relação com seu marido fora do âmbito materno, né, de filhos, você vai ter que se apresentar para ele 20 e tantos anos depois, né? Então, cuidar dessa relação é importante para que, quando a solidão bater, né, a saudade às vezes aperta, fala assim: ah, eu tenho você, né? Vamos sentar para ver uma série juntos, vamos no cinema, e volta aquela situação da casa de que realmente não tem aquela confusão no café da manhã, no jantar, no almoço, porque é outra rotina, né? Então, a gente saber que essas coisas vão acontecer, a gente pode se preparar um pouquinho para elas, né? Então, a Elza sabe disso, né? E você está falando, Sandra, eu estou pensando assim, na sabedoria do Senhor, né? Você está grávida, 2 em 1, né? Eu tenho um ser dentro de mim, aí ele nasce, a ideia é que se separem fisicamente, emocionalmente, né? E o casamento é o contrário, né? São 2 que se tornam um. E quando nasce o filho, a gente inverte isso. Dá uma embolada. Dá assim, o filho toma uma proporção na vida da mãe, assim, assustadora, né? Próximo do pecaminoso, né? Porque a gente ama, né? Fica envolvida com o bebê. E eu pensando, Liz, ouvindo você falar, a ideia de que quando o filho é pequeno, eu não consigo falar da minha solidão, na verdade, eu não estou falando de mim. Não é do bebê, é de mim. E depois, quando o filho, na fase da adolescência ou na fase adulta, faz escolhas, eu não falo, também pensando em mim. Sim. Então, é um estado muito difícil de você viver nessa condição, porque eu não falo de mim porque eu acho que aquilo não combina com o que eu penso de mim ou com a imagem que eu gostaria de ter. Então, não vamos por esse caminho de maternidade isolada. Isolada, né? Nós precisamos uns dos outros, né? Sim. E o nosso tempo está chegando ao fim. Mas antes de fechar o programa, eu quero chamar a nossa última música, o último presente desse mês que pra gente foi uma delícia. Pode rodar a música. História de Amor é a primeira canção que eu fiz com esse tema da maternidade. Ela que deu origem a todas as outras e também pensando na minha mãe, como ela gerenciava os filhos e a casa. Então foi o start dessas canções de mãe. Esse milagre é
essa dádiva de saber que um dia eu estive em você. Só poderia mesmo ser uma atitude do Criador nos unir em uma história de amor. E então você me esperou, 9 meses me acalentou. Com seu amor, seu carinho, eu pude entender. Mãe, pra sempre vou te amar, pra sempre eu estarei ligado a você. A vida vai trazer caminhos diferentes para nós, mas o meu amor estará aqui, bem guardado no meu coração, pra sempre por você. Como entender ou explicar esse milagre, essa dádiva de saber que um dia eu estive em você. Só poderia mesmo ser uma atitude do Criador nos unir em uma história de amor. E então você me esperou, 9 meses me acalentou. Com seu amor, seu carinho, eu pude entender. Mãe, pra sempre vou te amar, pra sempre eu estarei ligado a você. A vida vai trazer caminhos diferentes para nós, mas o meu amor estará aqui, bem guardado no meu coração, pra sempre por você. Mãe, pra sempre vou te amar, pra sempre eu estarei ligado a você. A vida vai trazer caminhos diferentes para nós, mas o meu amor estará aqui, bem guardado no meu coração, pra sempre por você. Pra sempre por você. Como entender ou explicar esse milagre, essa dádiva? Que coisa linda, não é mesmo? Como eu falei no começo, eu me emocionei todas as vezes que eu assisti essas músicas. Me emocionei porque elas falam tanto do nosso amor pelos nossos filhos, mas falam ainda mais do amor de Deus por nós, por nos permitir isso. E não dá para fechar esse programa falando de solidão. Tão estranho a gente ter escolhido um programa de solidão no mês comemorativo, não é mesmo? Você pensou isso aí também? Mas a gente
chamou esse tema só para dizer para vocês algumas coisas, que você não está só. Jamais você está só. E tem alguns versículos que eu separei aqui para a gente lembrar disso, né? Lá em Mateus 28:20, Jesus fala, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não é só hoje, não é só amanhã, são todos os dias. Lá em Deuteronômio 31:8 está escrito assim, espera aí que eu dobrei bem no versículo, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deus está com a gente sempre, em todo o tempo. Às vezes a gente se sente só, às vezes a gente acha que está só, mas a gente pode pegar a boia, segurar nela e Ele vai puxar a gente, Ele vai levar a gente para fora, Ele vai mandar amigos, Ele vai mandar pessoas e Ele vai falar com a gente através da palavra dEle e da comunhão com Ele. Lá no Salmo 133 está escrito assim, ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Tenham amigos, amigas, que vocês possam confiar, em quem vocês possam abrir e falar nesse momento em que vocês estiverem sozinhas. Porque é um belo lugar, na graça de Deus para a maternidade. Um super beijo. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.